Então, estamos gravando. Boa noite. Hoje é dia 17 de outubro e estamos aqui nessa atividade dos cursos de História e Geografia da Universidade Luterana do Brasil, na Semana das Licenciaturas, onde diversos convidados vêm colaborar conosco, nos presentear com informações, saberes, conhecimentos sobre temas os mais diversos. O tema do dia de hoje é territórios e redes, educação no tempo das IAs. Então, eu sou Orlando Carvalho, professor do curso de Geografia. Nós temos como convidado o professor Arlan Dias de Sá. Eu vou fazer uma pequena introdução, certo? Bem pequena, Arlan. O Arlan já sorriu quando eu falei que eu ia fazer uma pequena introdução. O Arlan não falei ainda, né, mas ele é egresso da UBRA, nós nos conhecemos de sala de aula, não é? E ele sabe já que quando eu digo que eu vou fazer uma introdução, ela costuma durar 45 minutos, né? Mas essa vai ser bem curtinha de verdade. Então, nós, na verdade, não trataremos aqui de nenhuma novidade. A questão da técnica, ou melhor dito, a criação de ferramentas e máquinas e de técnicas acompanha a história e a geografia do Homo sapiens. Nos anos 50 do século passado, pensadores distintos, como o geógrafo Eric Dardel e o filósofo Martin Heidegger, entre outros, refletiram sobre a técnica ou a tecnologia. Eric Dardel, escreveu como a tecnologia encurtou o mundo e criou uma interdependência planetária nos anos 50 ainda. E um planeta reduzido pela tecnologia dos transportes e das comunicações. Heidegger, filósofo alemão, pensou sobre a questão da técnica, sua essência, se a técnica é um simples meio para um fim ou algo mais. Ele também se preocupou com a aceleração das técnicas, a aceleração que as técnicas impunham à humanidade quando a técnica procura aumentar a velocidade de todos os processos com que se envolve o homem. Meio século depois, Milton Santos, o geógrafo Milton Santos, foi contundente ao afirmar que a técnica é a principal forma de relação do homem com o meio. A técnica, então, foi objeto de estudo, de interesse também do Milton Santos. As técnicas são, claro, para Milton Santos, também parte do território. Por fim, 20 anos atrás, o filósofo italiano Umberto Galimberti aponta com clareza que as técnicas não são neutras, pois criam um mundo com determinadas características com as quais não podemos deixar de conviver e, vivendo com elas, contrair hábitos que nos transformam obrigatoriamente. A técnica, escreve ainda Galimberti, não é mais objeto de uma escolha nossa, pois é nosso ambiente. Entendendo por técnica tanto o aparato das máquinas, quanto também a racionalidade subjacente e intrínseca à sua criação e uso. A reflexão sobre a técnica e a sociedade, sobre as tecnologias, sobre a aceleração contemporânea, sobre os impactos das tecnologias no espaço, no território, na história, e, portanto, sobre as pessoas e a educação, são absolutamente necessários. Se as técnicas não são boas ou más, tampouco, repito, são neutras. E em seus usos estão embutidos desejos, finalidades e riscos previsíveis e imprevisíveis sob um manto de modernização e aceleração constantes que caracterizam o nosso tempo. O assunto é amplo, mas, repito, necessário. Por esse motivo, ou com esse intuito, né, estamos aqui com o professor Arlan Dias de Sá para falar sobre territórios e redes, educação nos tempos das IAs. As inteligências artificiais são uma tecnologia que não é tão recente quanto se possa pensar. Mas no século XXI, as IAs assumem grande dimensão e importância, impactando diversos setores da sociedade, inclusive a educação, o ensino e a aprendizagem. O professor Arlan, então, eu já entreguei,
né, é egresso da URGS, mas o professor da UBRA, perdão, mas é também licenciado em História pela UBRA, pós-graduando em Cultura Analítica pelo Instituto Capra e mestrando em Filosofia pela Unicinos, na área de Metafísica e Inteligência Artificial. Ele tem atuação profissional como professor de História, Filosofia, Projeto de Vida e head do Laboratório Holoceno no Instituto Capra. Então, feita essa introdução, foi rápido agora, né, Arlan? Prometido e cumprido. Eu passo a palavra para o professor Arlan Dias de Sá. Um prazer te receber, Arlan. Obrigado, professor. Fico muito lisonjeado e honrado de poder fazer uma fala justamente na universidade onde eu me formei, né? E é muito legal esses fechamentos de ciclo que a gente faz quando a gente consegue criar uma boa relação nos lugares que a gente passa, né? E poder atuar também profissionalmente no local onde em algum momento a gente foi aluno. E nunca deixa de ser, né? Eu acho que na última vez que a gente conversou, né, professor, o senhor falou que Sim. se referia a mim como ex-aluno e falou, não, porque a gente nunca, né, deixa de ser professor e nunca deixa de ser aluno, e é verdade, né? Tanto que até hoje eu te chamo de professor e vou chamar o resto da vida, né? Mas eu tenho essa felicidade de poder ter feito esse fechamento de ciclo em algumas instituições, né? Eu também fui aluno das escolas de fundamental da Rede Ubra, né? Eu fui aluno do São Marcos, que é bem próximo aí à Ubra, era, né? Porque não existe mais a escola, e eu tive a oportunidade de ser professor também do São Marcos antes da escola acabar fechando. E agora, novamente, voltando na Ubra para poder fazer uma fala agora como alguém a contribuir, né? Para além de ser um aluno e estar contribuindo dentro da sala de aula. Bom, eu acho que o tema, né, como o senhor bem abordou, ele, apesar de parecer um tema muito contemporâneo, porque agora ele ganha mais notoriedade, na verdade, a ideia de inteligência artificial ela já é discutida há muito tempo, né? Eu acho que o nosso objetivo aqui não é discutir necessariamente essa abordagem histórica, mas é importante salientar, né, e pontuar que, de fato, a ideia de uma inteligência artificial não é nova, mas ela, tanto que o Alan Turing, né, ele já se dedicou a pesquisar e pensar sobre isso já nos anos 50, então a gente já está falando aqui de um histórico longo aí de quase 100 anos já de inteligência artificial sendo discutida de forma mais metodológica. Mas eu acho que o grande intuito aqui da discussão, então, é fazer esse olhar um pouco mais contemporâneo, né, e tentar identificar como que essas abordagens, então, conceituais até então levantadas pelos autores conseguem nos auxiliar de alguma forma a ler para além da superficialidade, né, como a IA está impactando, então, essas relações humanas, né? E eu fico feliz de poder estar fazendo essa fala nesse sentido, porque dentro do laboratório do Instituto Capra, lá, como o senhor citou, né, a gente tem um laboratório, e o meu laboratório lá se chama Ialoceno, que é um conceito, né, que nós desenvolvemos dentro do laboratório, que faz uma relação conceitual ali, né, com a palavra etimológica, com a palavra do antropoceno. Então, o antropoceno ele é um fenômeno do impacto da humanidade no planeta. Então, a ideia, quando a gente fala sobre antropoceno, não é necessariamente uma determinada coisa, mas é olhar o impacto total humano sobre o planeta. E o Ialoceno, ele tem essa proposta também semelhante de investigar o impacto das IAs na existência humana como um todo. Então, é olhar para o máximo possível de características que consigam, que evidenciem o impacto dessa IA, então, no nosso comportamento e na nossa existência, né? E para isso a gente usa o Heidegger, inclusive, que o senhor citou, né, falando da técnica, né, porque o Heidegger tem um conceito do ser do ente e o ser do ser, né, e a gente tenta investigar, então, o ser do humano sendo impactado pela IA, ou seja, a existência humana conceitualmente ali a partir da perspectiva de Heidegger, né. E também a partir de Heidegger a gente compreende, então, o Ialoceno, ele aborda a IA pela premissa de que a IA não é uma novidade na história humana, ela é só uma nova maneira da técnica humana manifestar-se.
Então, a gente até brincou isso, né, professor, na última vez que a gente discutiu que a diferença de um míssil balístico intercontinental e uma lança é só a potência, porque a ideia é a mesma, né? Eu quero atingir meu inimigo a uma longa distância e eu vou elaborar uma ferramenta, né, uma técnica para isso. E a IA é mais ou menos a mesma coisa, né? A técnica que o Heidegger propõe no seu discurso famoso, né, a questão da técnica, é uma técnica que tem como essência a transformação do mundo em um estoque, em algo que eu possa explorar, né, para produzir, então para dar lucro. E a IA, ela faz muito isso, porque ela, na verdade, ela potencializa a nossa capacidade de transformar o mundo em produto, seja pela automação, seja pelo produto sendo mesmo a própria interação entre dois humanos, quando a gente fala do algoritmo em uma rede social. Então, a IA, ela manifesta várias das características que o Heidegger aborda como sendo a essência da técnica. Mas eu queria fazer inicialmente, então, essa também breve introdução, né, professor? A gente tem essas características de breves introduções. Inclusive, eu estava escrevendo esses dias e meu orientador me xingou, né, que eu fiz 20 páginas, ele falou, tá, e aí? Eu falei, isso aqui é a introdução. Ele falou, não, é para ter 15 total, então reduz essa introdução aí. E a gente tem essa dificuldade, mas eu acho que também é uma característica para a gente não deixar pontas soltas, né, tentar amarrar tudo dentro da fala. É tentar abordar, então, a IA a partir da perspectiva contemporânea. O que a IA é para a gente, como ela se apresenta para nós e qual o impacto que ela tem na educação contemporânea e nesse território que a gente está falando aqui, que seria o local da educação, né? É por essa, mais ou menos, essa análise que eu pretendo fazer a abordagem agora. E a ideia, primeiro, é discutir que uma tendência muito grande nossa, talvez isso que eu vou falar agora seja um contrassenso na educação, mas eu acho que interessante, como filósofo, assim, eu me coloco como esse papel também de gerar incômodo por vezes, né? Mas eu acho que é importante também a gente refletir sobre como é muito comum que a postura primeira em relação a qualquer tecnologia seja uma postura de fobia, né? Então é uma postura primeiro tecnofóbica, né? Então a gente fala sobre... eu me lembro que quando surgiram as redes sociais, a primeira grande discussão era que as pessoas não iam mais conversar. Agora ia ser só rede social, não haveria mais conversação, as relações de amizade iam acabar. E a gente percebe que conforme essas tecnologias avançam, a forma como nós nos relacionamos com ela, por vezes, não condiz exatamente com o que a gente idealizava nessa postura de medo, né? de receio a essa tecnologia. Não significa também, entretanto, que é uma relação totalmente positiva, né? A gente não pode ser também iludido ou inocente de pensar que toda relação vai ser maravilhosa, linda, e não, ela é cheia de problemas. Mas é justamente por tentar entender a tecnologia por uma postura não tecnofóbica que seria interessante uma abordagem também de a gente olhar para a IA na educação como um evento ou um fenômeno que naturalmente se desenvolve dado o contexto social que a gente tem, né? Que é um contexto bem tecnocrata, capitalista, que visa lucro, etc. E a IA é a nova ferramenta desse contexto. Então, tentar lutar contra isso, eu sinto que é muito mais contraproducente do que produtivo. Agora, significa aceitar a IA como ela é hoje, livremente, sem nada? E aí que eu penso que não, né? Uma coisa que a gente está abordando bastante no mestrado atualmente, lendo bastante textos de um autor da bioética chamado Engelhardt, que é bem interessante assim, a abordagem dele, e um outro chamado Rotois, são autores que abordam da seguinte maneira, que quando tu trata da IA de forma tecnofóbica, tu tende a ignorá-la e rejeitá-la. Só que ignorando e rejeitando, tu não se prepara para as consequências da existência dela. Porque como tu ignora ou rejeita, tu presume que ela não entrará na educação. Não, ela não pode entrar aqui. Só que sendo uma coisa quase inevitável, no sentido de entender a IA como um avanço natural dessa técnica humana, quando ela entra, nós estamos despreparados. Então ela nos pega sem que a gente consiga antes estar pronto para aquilo. Então, inicialmente eu queria muito reforçar essa ideia de que a gente tem que se preparar para a IA. E quando eu falo se preparar para a IA, significa que a gente tem que ter ferramentas
capazes de falar aonde, como e quando. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar, não é de qualquer forma. Né? Nós precisamos de um apontamento. Né? Saiu uma portaria há 2 semanas sobre a regulação do uso da IA, se eu não me engano, numa universidade de Minas Gerais. Muito interessante, que a portaria diz o seguinte, ó, você, aluno pós-graduando, mestrado, doutorado, etc. Você usa ou não usa IA? Aí lá tem uma declaração dizendo que tu tem que apontar se tu usou ou não na tua pesquisa. No momento que tu diz que usou, tem uma lista de coisas que ele te pede para dizer exatamente onde tu usou a IA e de que forma que tu usou a IA. E por que eu estou falando tudo isso? Porque um dos principais pontos quando a gente fala sobre inteligência artificial e o uso ético dela é uma coisa chamada de explicabilidade. Então, a IA, quando ela aparece para nós, tem que ser muito claro como ela funciona, em que direção ela faz aquilo e quais as bases que ela usa para chegar nas conclusões que ela chega. Porque se a gente não tem acesso a essas informações, a IA é obscura, nos gera aflição e medo, e mais, nos gera um refreamento de uma coisa que pode ser negativa. E de outro lado, também, porque no momento que eu faço com que a IA tenha que ser explicada, eu consigo evitar uma falta de transparência do uso de dados inadequado. Então, a explicabilidade é um conceito central para que a entrada da IA na educação seja feita de forma ética e tenha como base princípios que nos auxiliem a utilizar ela de forma adequada, de forma ética, de forma precisa, né? E tudo isso que eu estou falando tem relação com as pesquisas que estão sendo feitas sobre o impacto da IA no próprio ser humano fisiologicamente. Como o cérebro funciona e tudo mais, qual o impacto que a IA tem no cérebro. Por quê? Porque hoje se usa a IA de qualquer maneira. Então eu passo para um aluno, por exemplo, uma pergunta. Eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu faço muito na minha escola, que é justamente para pegar o aluno na pegadinha. Tem uma atividade que eu trabalho epistemologia na filosofia, né? Então eu estou trabalhando com epistemologia e eu trago a perspectiva de Sócrates, Platão e Aristóteles na antiguidade. E daí eu realizo uma atividade dissertativa. E eu sei que eles vão usar a IA. Então eu faço a pergunta da seguinte maneira: de acordo com Platão, como poderíamos adquirir conhecimento sobre a amizade? Explique. A minha pergunta aqui, ela está referente à forma de adquirir conhecimento. A amizade é só o objeto. Só que a IA, ela não tem semântica, né? Ela só pega aquelas palavras, joga e te responde com palavras probabilísticas ali. E quando ela pega a palavra Platão e a palavra amizade, ela te devolve um texto com as definições e tipos de amizade para Platão. E daí os meus alunos vão lá e copiam aquilo e me entregam. E é justamente a primeira atividade do primeiro ano do ensino médio. E eu sempre devolvo para eles, zerado, né? Tudo falando, ó, todo mundo aqui foi muito mal. Pessoal, essa atividade foi uma pegadinha. Eu deixei vocês usarem IA para vocês entenderem que não basta ter a IA na mão, tu tem que saber usar a ferramenta. A IA não é tão distinta do que uma pesquisa no Google, por exemplo, quando eu falo sobre pesquisa de texto. Agora, eu posso ser o cara que vai no Google, coloca lá como definimos amizade para Platão, clico no primeiro link, copio e colo, ou eu posso ser o cara que vai lá, coloca isso, abre 10 links, procura definição, procura fonte, encontra um texto bom, vai lá e lê. Então eu posso usar a IA de forma consciente, de forma inteligente, no momento que eu entendo como ela funciona, quais as premissas dela, quais os objetivos, quais impactos dela sobre mim, e isso tudo transpassa a explicabilidade. Então a explicabilidade é um conceito muito central para que a IA não seja usada de forma leviana, né, na educação. Agora um outro ponto aqui, que eu acho importante de trabalhar e sempre pontuar, é que, para além da questão do uso positivo ou negativo da IA na educação, nós temos que pensar o que são essas IAs e de onde elas vêm. Por quê? Porque nós não podemos ser inocentes de achar que as IAs são apolíticas, neutras, indiferente a princípios, filosofias, cosmovisões, etc. Não. As IAs são
um produto de input e output, ou seja, ela recebe uma pergunta e ela te cospe uma resposta. E eu estou usando aqui essa expressão mesmo, no sentido de que ela não constrói uma resposta, tá? Ela pega um aglomerado de coisas probabilisticamente relacionadas ao que tu perguntou. Então, se eu boto lá a palavra eu sou e eu jogo na IA, ela vai pegar a palavra eu, a palavra sou, ela vai fazer uma análise probabilística estatística de quais as possíveis respostas para as palavras eu e sou dentro da literatura que ela tem. Então ela não vai pensar no que ela está te respondendo, ela só vai te responder. Né? Tem até uma passagem bem famosa, um experimento do quarto chinês, né? Que ele tenta explicar que a IA ela não compreende o que ela lê. Né? Então, vamos tentar explicar isso da seguinte maneira. Imagina que tem um quarto, certo? Dentro desse quarto tem uma pessoa. Só que as pessoas que estão do lado de fora não sabem disso. De um dos lados do quarto tem uma portinha. Do outro lado tem outra portinha. De um dos lados do quarto tem uma pessoa que fala somente chinês. Tem outra que fala somente árabe. E tem uma pessoa ali dentro. A pessoa que fala chinês, ela vai lá e pega escreve uma mensagem e bota na portinha. Quando cai dentro do quarto, tu pega esse texto, tu não sabe árabe nem chinês, mas tu tem um dicionário do chinês para o português e um dicionário do português para o árabe. E daí tu pega essa mensagem, tu traduz do chinês para o português, depois do português para o árabe, depois tu lança no outro lado da portinha. Tu sabe o que tá acontecendo ali? Não. Tu só traduziu. Tu não sabe falar chinês nem falar árabe. Mas a pessoa que está do lado árabe vai pensar que quem está ali dentro fala chinês. E quem está lá dentro do outro lado vai pensar que quem está ali dentro fala árabe. E é isso que é a IA. A IA é isso. A IA é, tu lança lá dentro uma pergunta que ela entende como um número probabilístico e ela faz um cálculo, né, baseado em gráficos, dados, que é muito mais complexo que isso, que por vezes nem os programadores entendem como funciona, tá? A gente tem um conceito chamado Deep Learning, que eles não entendem como funciona direito aquele troço, porque são tantas conexões lá dentro que eles não sabem. Mas tem um princípio ali que eles colocaram, que é a fórmula, é o código, né? Esse código ele vai usar certos elementos para chegar a uma conclusão. Só que ele cresce tanto que eles mesmos não entendem como aquilo funciona. E no momento em que nós lançamos dentro da IA, ela só vai nos responder o que para ela é um cálculo. Não é uma palavra, não é um texto, é um cálculo. Então nós temos que ter cuidado em relação a isso. E por que eu estou falando sobre a questão da política e a questão de não ser neutro? Porque ela responde baseado em um banco de dados específico, que foi selecionado com uma intencionalidade. E os textos que ela tá usando para te responder também têm uma intencionalidade. Então eu vou dar um exemplo aqui que o professor conhece bem no Sr. Orlando. Quando a gente fala de Heidegger, a gente sempre cita o Heidegger. Mas a gente sempre é bom lembrar que, pessoal, só não esqueçam, o Heidegger era nazista. E quando a gente fala isso, eu não estou falando isso para tentar atacar o Heidegger. Eu estou tentando falar isso para que toda vez que tu vá ler ele, tu não seja inocente pensando que tudo que ele escreveu não tem coisas por trás daquilo que podem significar outra coisa. Então eu estou falando isso para tu entender isso. Tem vezes que eu estou dando aula também, às vezes eu dou aula sobre o Aristóteles, e daí eu explico lá o Aristóteles, falo quão revolucionário ele foi, mas eu gosto de pegar e falar também, pessoal, mas não esqueçam, tá? O Aristóteles escreveu um livro explicando por que um escravizado não poderia ser cidadão. Então ele estava diferenciando entre o que é um cidadão e o que é um escravizado. Para ele não era a mesma coisa. Então, não é neutro o que ele está escrevendo quando ele escreve. Não é neutro o que o professor Orlando escreve. Não é neutro o que eu escrevo. Mas a IA não sabe disso. E a pessoa que está por trás daquilo, por não saber a fonte de onde ela tirou aquilo, pode pensar que é uma escrita neutra. E por vezes não é. Por vezes não, né? Nunca é. Né? Tudo é político. Nunca é. Então, a gente tem que ter essa noção para também entender quais as possibilidades de respostas da IA. E aqui eu vou dar um outro exemplo. O Ailton Krenak é um filósofo atualmente muito famoso. Felizmente, a voz indígena através dele está sendo ouvida. Mas será que é só Ailton Krenak é o único filósofo dos indígenas? Ou será que é o único que teve espaço, ou que galgou o espaço e conseguiu o espaço
no meio de tantas outras vozes que seriam menos dignas do que aquela, mas que ainda assim são mais ouvidas do que eles. Então, será que essas vozes elas estão representadas dentro da IA? Será que essas outras cosmovisões, que seriam tão relevantes quanto quando a gente vai discutir questões como questão socioambiental, questão da educação, questão de outras cidadania, o que é uma vida possível, né? Citando aquele livro do Ailton Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Será que essas outras vozes, elas também são ouvidas dentro da IA? Então, quando eu faço uma pergunta, por exemplo, me dê sugestões de como criar uma cidade verde. A IA ela vai pegar no banco de dados delas, nos bancos de dados dela, provavelmente um monte de texto norte-americano e europeu. Bem menos textos de indígenas, bem menos texto de indianos, bem menos textos de árabes, bem menos textos de brasileiros, bem menos textos de... E eu posso citar aqui 1 milhão de etnias que serão ignoradas em nome daquelas poucas que serão beneficiadas ou que serão mais bem representadas nesse tipo de questão. Então, a gente não pode achar também que a IA ela é neutra. E é justamente aquele princípio que eu citei antes da explicabilidade que nos auxilia também a desmistificar essa ideia de que a IA ela é puramente matemática e por ser puramente matemática ela é puramente justa. E não é. Né? Os próprios princípios de algoritmo que nós usamos hoje, eles são muito antigos, certo? Então, por exemplo, a ideia de elaborar um valor ou uma resposta mais justa através da matemática, que é um cálculo que tu vai fazer e tu vai chegar numa resposta que é mais justa, que seria uma ideia de uma justiça algorítmica, por exemplo, ela remonta a Aristóteles, quando ele propõe lá na Ética Nicômaco a justiça distributiva e a justiça distributiva e corretiva. Então, uma lá tem proporção aritmética e a outra proporção geométrica. Então, ele está propondo ali um princípio matemático para tentar chegar numa resposta. Mas a gente não pode esquecer que esse mesmo autor achava que escravizados e cidadãos não eram iguais. Então, o cálculo dele já está enviesado. Então, por mais que nós tentemos, né, pensar na IA de forma... não, como que a gente pode construir ela de forma justa? Eu entendo, e as minhas pesquisas, cada vez que eu concluo essas pesquisas, mais eu entendo que não é a ideia... O que a gente tem que discutir não é se nós conseguiremos fazer a IA mais justa do mundo, mas se a gente vai conseguir fazer a IA mais transparente do mundo. Aquela IA em que no momento que eu faço uma pergunta, ela me responda da onde ela tirou, como ela construiu a resposta, quais as bases que ela utilizou, qual a origem dos autores. Eu me lembro quando eu estava entrando no curso de História, eu fazia isso, me ensinaram a fazer isso. Tu vai pesquisar certo tema, a primeira coisa que tu faz é pegar o livro e depois ver quem é o autor daquele livro. Por quê? Porque dependendo do autor, por vezes vale a pena tu buscar outro. Né? Então eu vou falar sobre comunidades indígenas no Brasil. Aí eu vou ler lá os autores e tem 3 autores que são norte-americanos, um autor que é brasileiro branco e um autor que é brasileiro indígena. Pô, seria interessante eu priorizar a ideia primeiro do brasileiro indígena, depois do brasileiro branco e por último as dos norte-americanos. Não que eles não tenham valor, mas de repente talvez a visão esteja um pouco enviesada. Então uma IA que me possibilitasse o acesso a essa transparência, talvez fizesse mais sentido do que eu tentar dizer o que eu posso ou não colocar dentro da IA. Até porque é justamente isso também um tipo de tendência, um tipo de viés. Então a gente tem que buscar, claro, o maior número de representatividade, mas a gente também tem que buscar o acesso, né, a esse processo, para que não fique obscuro, não fique escondido. Então a gente tem aqui 2 elementos interessantes que a gente está abordando até agora, né? Que é a entrada da IA na educação de forma não tecnofóbica, então desenvolvendo princípios justos e éticos para que ela entre na educação e seja usada de forma ética, de forma justa, que essa forma de uso não prejudique o aprendizado do aluno e sim potencialize ele, né? E nós temos do outro lado aqui a noção de que a IA não é neutra. Nós não podemos ser inocentes nesse sentido. A gente tem que ser bem crítico em relação a ela. Então é essa IA entrando na educação, mas com um crivo analítico bem crítico, né? Um olhar crítico sobre aquela ferramenta, entendendo que ela é só uma ferramenta, ela não é tudo isso que falam, não.
né? Para quem já pesquisou mais aprofundadamente qualquer tema, sabe que ela fala cada bobagem, inclusive como estratégia de uso, né? Eu estava vendo um analista de IA do mercado, né? Que ele olha mais para nível de mercado, dizendo que a estratégia do ChatGPT já foi muito bem sucedida, porque ele começou extremamente bom, respondendo perguntas muito bem, e conforme as pessoas ficaram dependentes daquilo, ele abaixou a qualidade e botou o produto pago. Né? Então, o objetivo da IA era justamente aquela. E é por isso que a DeepSeek, então, atacou e deixou a OpenAI tão assustada, porque a estratégia de mercado deles dependia que eles fossem um monopólio. E quando o DeepSeek entrou no mercado de forma gratuita, com uma qualidade tão boa quanto, assustou essa possibilidade deles não estarem tão hegemônicos quanto eles pensaram. Né? Mas então a estratégia dele já está funcionando. E eu queria puxar agora um outro ponto aqui, que é um pouco distinto, mas eu acho que conecta com tudo isso, e daí falando mais sobre a questão da territorialidade mesmo, é uma discussão acerca de um colonialismo epistêmico, certo? Em que sentido que eu estou querendo dizer isso? É que nós, Brasil, historicamente, aqui eu tenho que ter muito cuidado com o que eu vou falar, porque cada coisa que eu falar pode ser pontuada de outra forma, né? Tem inclusive uma fala que eu acho muito boa, que é que o Brasil deu certo, né? Porque o projeto do Brasil era ser o celeiro do mundo e enriquecer a Europa, e a gente está fazendo isso muito bem até hoje. Né? Mas, claro, dadas as milhares de aspas, inclusive se o Brasil algum dia foi hegemônico, né, professor? Será que fomos hegemônicos em algum ponto, né? Inclusive essas aspas, vamos deixar elas em aberto, mas um movimento muito importante no mundo contemporâneo que o Brasil deveria estar fazendo, certo? Que os Estados Unidos já fizeram, que a China fez e está fazendo com um projeto de uma política chamada Made in China. Quem quiser procurar, busca aí. A Made in China, se não me engano, é de 2025, essa política, que é uma política de investimento estatal de dinheiro no desenvolvimento de tecnologias consideradas críticas, né? De segurança de Estado. E uma delas é inteligência artificiais, né? Porque se tu não desenvolve uma inteligência artificial hoje, tu tá correndo atrás de países que têm e tu vai se tornar dependente da que eles têm. E dessa forma, tu vai passar por um novo processo de colonialismo epistêmico. Então, no momento que o Brasil não tá incentivando ou investindo diretamente no desenvolvimento nacional de inteligências artificiais, nós estamos correndo o risco de, num futuro breve, se não muito breve, de nos tornarmos ainda mais vulneráveis no cenário geopolítico internacional de tecnologias que são tecnologias críticas para a segurança nacional, tanto para desenvolvimento técnico-científico, quanto para questões práticas. Né? Então, questão de soberania, né? Questões de soberania, por exemplo, inteligências artificiais hoje são usadas para mapear, por exemplo, território, são usados para controlar clima, são usados para fazer transporte de carga, são usados para entender movimento de mercado de logística, são usados para questões políticas também, para manipulação de opinião pública em épocas de eleição. O Donald Trump ficou muito famoso por ter contratado uma empresa que fez com que ele saísse de uma pontuação muito baixa para muito alta em questão de 2, 3 meses, né? Porque que é a Cambridge Analytica, né? Que ele contratou e ele basicamente era uma inteligência artificial que fazia o seguinte, ela triangulava o interesse dos eleitores com vídeos do Donald Trump que falavam daquele tema. Então, o professor Orlando lá é um professor que gosta muito de falar sobre óculos e ele viu que os indianos estão roubando os óculos brasileiros e daí tem um vídeo lá do Donald Trump falando, porque esses indianos aí roubando os nossos óculos é um problema. Aí ele criava um vínculo com esse cidadão e nas intenções de voto disparou, né? A ideia, o engajamento, então, no Donald Trump, né? Então a gente está falando sobre uma coisa que afeta mais do que só o nosso dia a dia aqui de uma pesquisa. A gente está falando sobre movimentos nacionais, geopolíticos, internacionais, que lidam com economia, com política, com fatores culturais também, né? Porque a gente sabe que o fator cultural é uma coisa muito importante na política. Inclusive, basta tu olhar qualquer eleição que tu vê que a questão cultural é sempre utilizada como uma bandeira, mesmo que o representante não tenha nada a ver com aquilo, né? Eu nunca vi também político usar tanto
tanto a camisa de futebol quanto em época de eleição, né? De repente o cara vira torcedor de todos os times possíveis, né? Então a gente está falando sobre questões centrais do nosso tempo, e todas elas são impactadas de alguma forma pela IA, né? Então olha o cenário que a gente está desenhando, né? Uma IA que não é neutra, que é pouco transparente, uma IA que entra na educação, mesmo que a gente tente evitar, ela entra na educação. Nós não temos ferramenta para evitar que isso aconteça. Não há IAs nacionais sendo desenvolvidas. Então a gente começa a entrar num cenário quase de um colonialismo digital, né? O tecnofeudalismo lá que o colega estava falando, que foi desenvolvido por um autor recente, que claro que não é esse o ponto, tecnofeudalismo é uma outra coisa, mas é sobre esse novo cyberespaço que o professor Orlando citou, né? Esse cyberespaço é um novo território, que é um território de fato, porque é um território de disputa política, disputa de discurso, é uma disputa ideológica, e ela ocorre no campo metafísico, é um campo que não existe, apesar de ter uma estrutura física muito bem determinada. Claro que a gente não vai entrar aqui nessa discussão agora, né, sobre os recursos utilizados pelas IAs e tudo mais, que é uma outra questão, uma outra discussão também muito, muito interessante de ser feita, e que me incomoda muito, né? Ah, não, porque a gente tem que ter servidores no Brasil. Não, pelo amor de Deus, não, vamos, joga para outro lugar, vamos ter aqui só os programas mesmo, né? Mas eu acho interessante que a gente discuta todas essas coisas. Por quê? Porque o cenário hoje, ele acontece de múltiplas formas, mas elas são todas interconectadas. Elas são interconectadas pelo interesse de uma certa narrativa. O interesse dessa narrativa mantém no poder determinados grupos hegemônicos, que lutam fortemente para se manter no poder. Então, um exemplo que a gente pode ter disso é a última lei de regulação das inteligências artificiais é da União Europeia, que atualmente é utilizada como modelo, né? Que ela coloca em graus de impacto, né, de cada uma das IAs, em cada grupo ali que está usando aquilo, etc. E a União Europeia, através dessa nova lei de regulamentação das IAs, ela multou a Google fortíssimo, em valores estratosféricos. Não coincidentemente, as relações entre Estados Unidos e Europa não melhoraram muito, começaram a piorar. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma disputa ideológica. É uma disputa de mercado, que influencia a política, que influencia os interesses norte-americanos. Um dia foi exclusivamente o petróleo, hoje em dia talvez seja IA. Talvez seja um novo campo aí de disputa, né? Quem é que não conhece aquela piada, né? De descobrir-se petróleo em algum lugar, tá os Estados Unidos lá levando liberdade para a população, né? Então, hoje em dia, é mais ou menos isso. Criou-se regulação em determinado país. De repente, os Estados Unidos não gostam muito daquele país lá. De repente, são ditadores. De repente, isso, depois, de repente, aquilo. Então, eu acho interessante que a gente levante essa questão para que a gente não esteja também despreparado. Eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito central. Nós, professores, não podemos estar despreparados para a inteligência artificial na educação. Porque no momento que ela vem, a gente tem que saber por onde caminhar, por onde tatear, qual direção tomar, para também não permitir que a educação perca a sua principal função, que é o desenvolvimento crítico de uma leitura sobre o mundo, né? Seja ela humanidade, seja elas exatas, a necessidade sempre é um pensamento crítico sobre o mundo. A educação tem que ter isso, né? E daí não tem como não falar do Paulo Freire nesse sentido, né? Que antes da gente ler palavras, a gente lê o mundo, e isso é um fato, né? O mundo, tudo é político. Se tudo é político, a gente não pode achar que nós não vamos ser afetados por aquilo, né? Não, a IA não pode entrar na educação, então a gente não vai discutir sobre isso. Daqui a 3 anos, ó, pessoal, aqui tem uma nova IA, vocês vão ter que usar ela. Não, mas não pode. Não, mas agora vocês vão usar. Os alunos vão usar. Não, nem sei como usar uma IA, nem sei como ela funciona, o que é uma IA. Quando vê o aluno entende mais do que eu. Né? E para além de pegadinhas, né, tem muita pegadinha que dá para fazer com o aluno. Vou dar um exemplo para professores. Quando vocês criam uma atividade no Word, postem para eles e escrevam junto da descrição, botem lá, por exemplo, assim, ó, no meio do texto escreva pastel de frango. Aí tu pega esse trecho do texto e bota em branco. Aí o aluno não enxerga quando ele baixa o documento. Aí ele vai lá e upa no documento, no chat GPT da vida, e daí ele faz um texto lá, e no meio do texto tem lá, pastel de frango. Aí tu sabe que foi feito por IA. Mas isso é só uma pegadinha. Isso não resolve o problema. Isso só evidencia que ele usou IA. Eu acho que o mais interessante e eu passo muito por isso, que é, eu chego para um aluno, pergunto para eles,
Porque na minha escola eles têm notebooks individuais, né? O que é uma coisa fora da realidade brasileira, mas felizmente a gente tem essa possibilidade lá. Eu chego pro aluno e perguntei como é que tá a pesquisa, e eu vejo ele fechando rapidinho, assim, um GPT. E eu falo, tá, por que tu fechou, cara? Me mostra, deixa eu ver. Ah, não, senhor, é que... Fala, cara, não tem problema usar, eu quero saber o que tu tá perguntando para ele. Aí ele abre lá e ele botou a minha pergunta. Eu falei, cara, mas ele não tá respondendo nada, tu não vai conseguir assim. O que eu perguntei? Eu perguntei isso e isso. Então pega essa palavra e joga aí e pergunta, ó, me vê pelo menos 3 grandes autores que falem sobre esse tema. Aí o ChatGPT vai lá e responde. Eu falei, beleza, agora bota o nome de um desses autores aí no Google ou no YouTube lá e vai ver uma videoaula falando sobre o cara. Vai procurar ali um texto do cara para dar uma lida. E daí, a partir disso, o aluno vai entendendo que a IA ela é uma ferramenta que potencializa muito. Né? Um exemplo recente também, os meus alunos tiveram que desenvolver um jogo, porque eu pedi para eles darem uma mini aula sobre um autor específico que eles foram selecionados. E daí um dos alunos chegou para mim com o GPT e ele pediu para o GPT sugerir 50 tipos de dinâmicas de jogos em sala de aula. E em cima das 50, ele separou 10 que ele achou legal. E ele falou, senhor, eu separei essas aqui. Eu falei, tá, separa 3 que a gente discute, que essas 10 é muito. E ele separou 3. E ele veio com ideias muito legais. Ele teve uma ideia lá de separar a turma em grupos e dar para cada grupo recurso e depois fazer com que eles produzissem certas coisas para competir no mercado lá com cada produto diferente. Eu falei, pô, que legal, cara, é uma baita ideia, né? Como é que tu vai fazer? Ah, eu tô vendo, vou fazer isso, fazer aquilo. Teve um outro grupo que, através do ChatGPT, elaborou 50 cartas. Eles elaboraram um baralho inteiro, né, para falar sobre falácias. E daí a gente discutiu sobre falácias usando o baralho. E foi usado por IA. Isso é incrível, é muito legal. A gente só não pode achar que ela vai fazer as coisas por ti. Ela não vai. Né? Ela vai te facilitar certos processos. Né? Eu acho que por enquanto é isso, senão daqui a pouco a gente passa muito, né, professor? Eu já acho que já cheguei no limite, mas eu acho que tem vários pontos que a gente poderia explorar. Não, mas pode ir tocando aí, nós temos um tempinho, cara. Quando a coisa é boa, eu acho que o pessoal não foge. Ah, tá. Não, e tem um outro ponto que... Ah, a Heloísa de repente tem uma pergunta, né? Parabéns, Alan, estou adorando a tua fala. Ela é Obrigado. ela é muito importante. Eu li recentemente um livro que foi lançado em 2024, Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt. E eu fiquei assim chocada, né? Porque ele mostra os impactos da tela, dos celulares na vida das crianças e dos adolescentes. E me impactou bastante, né, a leitura, o estrago que faz. E só neste ano que as escolas proibiram o celular. E agora eu fico pensando, e a IA? Ela está aí. De certa forma, ela vai impactar o cérebro, né, das pessoas. Porque para que pesquisar? Né? Muitos até, eu noto assim que quem não sabe escrever, quem não sabe se expressar, tem muita dificuldade de usar a IA. Então, eu fico pensando, né? Esse livro do Jonathan Haidt saiu há pouco tempo, 2024, e eu fico pensando das consequências do impacto das IAs para aqueles que não sabem utilizar. E realmente, o quanto vamos ficar vulneráveis, principalmente nós, né, localizados num país pobre, né, que não investe em educação. Eu fico imaginando a massa de manobra que vai ser criada nesses territórios. Muito boa a tua fala, estou adorando. Bem importante. O Arlan, mais cedo, aqui nessa fala, ele fez uma relação com o advento da internet, não é? Quando surge a internet lá nos anos 90 do século passado e começam os buscadores, nas escolas a gente também tinha a gente tinha umas falas, na verdade, eu lembro, né, que as falas eram muito parecidas em relação à IA hoje em dia, que ninguém mais vai ler nada, ninguém mais vai estudar nada, né? E tem essas duas faces da moeda, né, Nerlan? Houveram aqueles alunos que entraram no primeiro link do Google, né? Território, pegava o primeiro link do Google, copiava, colava, entregava, nem lia, não é?
E tinha o pessoal que sabia usar, aprendeu a usar a ferramenta, né? Nós mesmos, os professores, a gente teve que aprender a usar, nós mesmos, né? E parece acontecer, com a IA vai ser a mesma coisa, não é? Mas só, não sei o que tu acha, com a IA vai ser a mesma coisa, a gente vai aprender a usar a IA em determinado momento e ela não vai ser tão danosa. Eu acho que aqui tem eu acho que essa é uma questão muito, muito rica, porque recentemente eu estava escrevendo sobre isso, eu parei a escrita porque eu achei que ia ser muito longa, então eu deixei para escrever em outro momento, que é justamente um texto relacionando o fenômeno da internet com o fenômeno da IA, e qual a distinção entre eles fundamental. E a minha tese no texto ali que eu estava desenvolvendo é que a diferença dos dois é que a internet ela é uma ferramenta passiva. Então ela depende de ser alimentada e depende que tu vá lá e busque. Perfeito. Enquanto a IA, ela é ativa, ela pode automatizar processos, ela pode fazer por ti enquanto tu não faz nada. Né? Se tu pegar um agente artificial, por exemplo, eu quero um agente artificial para sempre que for publicado um artigo falando de inteligência artificial, ele mande para o meu e-mail. E tu ativa ele. Se tu ficar 6 meses sem ver o negócio e depois tu entrar no teu e-mail, vai ter uma tonelada de artigos lá dentro. E tu não fez nada. A IA fez por ti. Então eu acho que essa diferença ela gera um impacto muito distinto, né? Apesar de, e daí esse eu acho que é um ponto que o senhor está levantando, eu acho que é verdadeiro, que a potencialidade de transformação, dada seus contextos, é muito semelhante. Porque eu acho que a revolução da internet para o antes da internet foi muito grande. Foi uma coisa assim, eu me lembro que, cara, eu era menor, né? Eu nasci em 94, né? Então eu me lembro de no início ali ter internet de escada, ainda pegar o início da internet, mas eu me lembro de falarem para mim assim, não, tu pode falar com qualquer pessoa do mundo a qualquer momento. Eu era bem criança. E eu tentava entender isso, mas como assim falar com alguém em qualquer lugar do mundo? Como isso é possível, sabe? Eu era muito pequeno para entender aquelas relações, mas eu já nasci nisso. Mas eu me lembro que meu pai, minha mãe, meus tios tiveram um pouco de dificuldade, né, de entender essa relação, até o momento que começou a utilizar. E quando começou a utilizar, aí hoje em dia faz parte do dia a dia de todo mundo. É uma coisa simples de entender. E eu acho que a IA, ela tá nessa fase, que tu tenta explicar certas coisas, né? Falar, por exemplo, pessoal, cuidado com o algoritmo. Aí uma pessoa que não entende muito de algoritmo fala, tá, mas algoritmo? Como assim algoritmo? Aí tu tem que explicar, não, é que quando tu fala, tu pega alguma coisa, tu clica em algum lugar, aquilo gera uma informação, é como se tivesse gostado. Aí o algoritmo vai te indicar coisas parecidas. Então é difícil de explicar essa relação, né? Mas quando tu fala sobre automação, aí é mais difícil ainda. Porque a IA, ela não tem um corpo físico. Né? Ela é uma coisa metafísica, ela está em um cyberespaço. E como é que esse cyberespaço automatiza coisas? Como é que ele faz isso? É um programa, tem que explicar isso a nível estrutural. Mas eu acho que mais importante que entender essa estrutura é garantir que a IA seja explicada. Né, de garantir essa explicabilidade, que é aquele conceito que eu iniciei lá, né? Porque no momento que eu garanto que ela possui a explicabilidade, aí, independente da IA, eu consigo identificar os seus processos. Identificando os seus processos, eu deixo de ser uma vulnerável, né? O Engelhardt tem um conceito que eu acho muito legal, que é o vulnerável. É que ele fala que o vulnerável na bioética é aquele que é afetado de alguma forma pelos adventos biológicos, no sentido de aplicação sobre ele, sem que ele tenha conhecimento daquilo. Então é uma pessoa que está lá no hospital e alguém vem e dá uma injeção nela e não fala nada. Não, peraí, só um segundinho. Existe na bioética, antes de tu aplicar a injeção, tem que falar, tudo bom, senhor Orlando, tudo bem, o senhor tá com dor de cabeça, isso aqui é paracetamol, eu vou inserir aqui, não sei, e o senhor vai ser medicado. Tudo bem, aí tu senta na poltrona ali para tomar o soro e fica calmo, porque tu entende o que tá acontecendo, né? Todo mundo aqui que já passou por hospital sabe a angústia que é os médicos passar por ti discutindo coisas e não te falar, né? É angustiante, porque é contigo que vão fazer aquilo. Só que a gente tem que entender a IA da mesma forma. No momento que eu não entendo o que o algoritmo tá fazendo, eu sou o cara sentado na poltrona lá do hospital, recebendo um monte de coisa e não sabendo de nada. Eu sou vulnerável ali. Então eu preciso necessariamente que a explicabilidade seja o primeiro conceito. Antes da IA ser desenvolvida, antes dela, assim, quando tá projetando ela, tu tem que projetar ela para ser explicada. A pessoa tem que poder entrar na tua IA, clicar lá no botão e entender da onde foi tirado aquilo, como é que ela fez, como é que respondeu e tudo mais. No momento que isso acontecer, com essa transparência acontecer, eu acho que a nossa confiança no uso da IA aumenta. Por quê? Porque no momento que eu sei que eu não estou sendo enganado, eu começo a usar aquilo de fato.
Mesma coisa do hospital. Se eu entrar lá e ninguém me falar nada nunca, eu prefiro ficar em casa, prefiro ficar doente em casa do que me meter um monte de medicamento que eu nem sei o que é lá, fazendo me sentir mal. Agora, no momento que eu sei que o médico vai falar comigo e explicar tudo, eu quero ir no hospital, porque ele vai me explicar. Eu quero ir no hospital, porque aquilo vai me fazer bem. Né? Então, eu entendo bem nesse sentido, assim. E por isso que eu iniciei a fala falando sobre a tecnofobia, né? Eu acho que a tecnofobia, ela atrapalha nesse sentido, porque a tecnofobia, ela insiste em evitar, não em solicitar a explicação. Né? Ela insiste em falar, não, aqui não, aqui não, aqui não. Daí quando ela entra, não tem nada. Né? Então a gente tem que discutir sobre essa legislação, sobre essa regulação, antes da implementação. Para que quando a IA entre, né, no sentido de ser autorizada, tenha todo um regulamento de como utilizar, de forma ética, de outras formas, assim, para deixar aquilo tudo muito claro, né? Agora, Alan, eu fiquei pensando nessa questão da tecnofobia, né? A tecnofobia envolve algum pensamento em relação a IA, pelo menos, né? Algum início de reflexão, de alguma crítica que a pessoa diz, não quero isso, ou isso não serve. Não. Hoje, eu não sei se você vai concordar comigo, a gente tem um sistema que sempre foi assim, né? Eu penso no capitalismo, que é essa coisa da modernização constante, né? Do espaço, do território, e essa aceleração que é através de implementação de tecnologias, ela vem crescendo a partir da Segunda Guerra Mundial. Até acho que nós falamos outro dia, naquele nosso podcast, que nós falamos de uma obsessão pela modernização que a gente vive hoje, uma aceleração da vida cotidiana das pessoas. Não é? E eu gostei muito quando tu colocou ali a questão do colonialismo epistêmico, não é? Que tem a ver com a questão da criação do algoritmo. Né? A gente pode pensar, uma vez que essas IAs, sendo proprietárias ou propriedades, né, de empresas privadas, o sujeito pode colocar lá, entendeu? Sob nenhuma hipótese, pode botar no algoritmo lá, sob nenhuma hipótese, fazer referência a Paulo Freire. É possível. Sob nenhuma hipótese. No dia da pergunta que faça, tu vai fazer né? Então, essa questão do colonialismo epistêmico eu achei bem interessante. Mas eu queria relacionar isso aí com a aceleração. O problema hoje do uso das IAs, do mau uso das IAs, é justamente isso, né? É a correria. Tem até um livro que eu tenho aqui, que é a Sociedade Dromológica. Dromo quer dizer correr, né? Então, a sociedade da correria. Não é? A gente está sempre correndo atrás, e aí, nesses momentos é que eu vejo o mau uso, né? Então, da IA. O sujeito simplesmente vai ali, escreve uma frase, né? Faz uma pergunta ruim, tem uma resposta ruim, ou pior que uma resposta ruim, ele tem um processo de colonização epistêmica dele, né? Certo? Aí eu não sei se tu consegue falar um pouquinho mais dessa questão do colonialismo epistêmico, não é? Só para a gente fazer um fechamento que eu acho interessante. Esse ponto, professor, é muito importante, né? Porque quando eu cito ali também, né, que é importante para a hegemonia do país, significa também isso, né? Que eu preciso colocar os valores, as ideias, as culturas, os princípios brasileiros como protagonistas de determinada IA, para que eu não pense, por exemplo, quando eu coloco lá, como você citou, né, quais os maiores educadores. Aí o cara coloca 10 caras na frente do Paulo Freire por motivos bem menores. E não tendo senso crítico, porque acontece isso, né? A pessoa que usa IA de forma pouco crítica, ela assume que a primeira resposta é a verdadeira. Né? Ela não vai questionar aquilo. E então eu vou receber esse amálgama. É difícil chamar de amálgama. Eu vou chamar de outro nome, tá? Bem pesado, mas eu vou chamar de lixo epistêmico, porque é um aglomerado de coisas que a IA pega ali, que é baseada na ideia de alguém, em algum lugar que talvez nunca tenha falado de educação na vida, e esse cara aí vai pegar para dizer que tem que ser desse jeito, e que vai priorizar esses livros nessa perspectiva e tudo mais, né? Então,
esse é um dos efeitos, né? E a outra coisa que o senhor está falando agora, que eu acho, esse ponto eu acho muito legal, que é sobre a aceleração, né? Tem o último episódio, o episódio 4 do laboratório lá é sobre criatividade, né? E a gente refletiu sobre como a criatividade é impactada pela IA. E uma coisa que eu abordei no texto é o seguinte, é que sempre que o advento de uma nova tecnologia surge, as expectativas sobre quem produz aquilo se transformam, né? Então, vamos dar um exemplo. Digamos que eu seja meu Deus, como é horrível quando te foge a palavra, né? Uma pessoa que corta árvores, Madeireiro. Madeireiro, tá? Digamos que eu seja um madeireiro. Marceneiro. Ou marceneiro, não, acho que é um madeireiro, né? Um lenhador. Digamos que eu corte árvores, né? Eu pegue árvores em troncos de árvore. Enquanto eu faço isso com um serrote manualmente, me exigem 4 árvores por dia. E eu entrego as 4 árvores por dia. Mas no outro dia me entrega uma serra elétrica. Ele me fala, agora tu precisa me entregar 40 árvores por dia. E daí tu começa a entregar 40 árvores por dia, mas daqui a pouco me entrega uma serra elétrica que tem rodinhas e que ela mesma corta a árvore, só precisa encaixar ela na árvore. Agora tem que entregar 100 árvores por dia. Só que tem um elemento aqui muito importante, que a máquina está avançando, mas existe um limite físico para o ser humano que não pode acompanhar a máquina. Tem um certo momento em que a máquina é capaz de cortar 200 árvores por dia, mas eu não sou capaz fisicamente de percorrer o espaço de 200 árvores por dia. Eu só consigo percorrer 50. E daí, a partir desse momento, eu começo a ser visto como um obstáculo. Ah, não. O obstáculo, então, agora é o físico humano. Não, peraí, só um segundinho. Em que momento da humanidade nós começamos a entender que a produção a partir da técnica é mais importante do que respeitar os limites biológicos? E isso é um valor que vem de uma certa racionalidade, que é esse colonialismo epistêmico que a gente está discutindo. É de um certo lugar do mundo, com certas pessoas que estão discutindo que isso é um valor central. Então é o cara que vai dizer, olha só, agora tu tem um IA. Pô, legal. Agora tu vai poder produzir textos muito mais rápido. Pô, legal. Então agora, em vez de me entregar 3 artigos por mês, tu vai me entregar 12. Não, peraí, só um segundinho. Só um segundinho. Por quê? Porque para eu produzir 3 artigos, não é só eu conseguir escrever rápido, é também eu conseguir ler, refletir, pensar, aí eu reler, eu reproduzir. Então, por mais que a IA me auxilie no processo da escrita, talvez eu suba de 3 para 4, mas ainda existe um limite biológico aqui, que é o limite do respeito do próprio tempo, do pensamento, da reflexão, e a gente sabe muito bem que a maturidade intelectual é isso. Por vezes tu escreve um texto e tu acha que tá fantástico, e daí tu fala para si mesmo, não, mas só um segundinho, vamos dormir, vamos respirar, amanhã eu releio, porque eu preciso desse tempo para minha mente descansar, para depois eu entender e reler e falar, nossa, tá muito ruim, eu vou ter que reformular tudo, isso aqui tava ruim. Mas é porque existe aí a questão biológica que tem que ser respeitado. E é por isso que eu enfatizo que o desenvolvimento de uma IA nacional precisa partir de princípios que transformem o que a IA é hoje, né? Se eu não gostar como a OpenAI faz uma coisa ou como a DeepSeek faz alguma coisa, o problema é meu, só tem essas 2 opções, meu amigão. Se tu for para outra coisa, tu vai ainda pegar uma norte-americana, tu vai pegar uma europeia, tu vai pegar no máximo alguma assim um pouco mais distante, mas não vai ter nenhuma brasileira que vai levar em consideração o fato de que no Brasil, por exemplo, o Carnaval é um festival muito importante cultural. Então, nessa IA, por exemplo, no Brasil, durante o período de Carnaval, ela te perguntaria, ô, professor Orlando, eu tô vendo que o senhor está escrevendo muito. O senhor percebeu que é feriado, né? Dá uma descansada aí. Será que vai bater na bunda a água mesmo, assim? Tá realmente precisando entregar? Dá uma descansada, porque, pô, a gente tá no feriado mais importante do ano. O ChatGPT nunca levaria isso em consideração. Né? Para eles, feriado é um problema, é um obstáculo. De repente, um IA que pense dessa forma nos ajude. Aqui eu caí no pecado, né? Um IA que pense, olha, desculpa. Um IA que construa as respostas dessa forma, talvez seja mais coerente com a nossa realidade. E daí também seja mais coerente com o que os nossos próprios estudantes produzem. Né? Porque eles vão produzir dentro de um contexto abastecido que vai desenvolver respostas de um contexto.
né? Agora, voltando aqui ao que a gente usou na origem, né? A técnica do Heidegger, né? O Heidegger tem um conceito que é o Dasein. O Dasein se traduz por ser aí, ser no mundo. E é um ser contextualizado. Não é um ser do mundo todo. É um ser do momento, do lugar, da cultura, desse espaço. E se é o ser aí, é um ser aí com essas demandas específicas. Né? Então, de repente, a gente tem que elaborar uma IA adequada ao nosso Dasein. Né? Não uma IA inadequada. Acho que essa é uma questão que a gente tem que se perguntar também. Né? Porque toda técnica, né? Ela, como tu mesmo disse, né? Elas não são neutras, a gente não pode ser inocente, né? Tem ela é um meio para um fim, né? Quem cria ela, e mesmo a questão do território, a gente já falou, só quem organiza um território, seja lá qual for, ele organiza para si, em primeiro lugar, né? Ele planeja, então as tecnologias quaisquer, elas têm um propósito inicial lá de quem produziu, usos que ela imaginou, né? Riscos que ela pensa possíveis, né? E riscos imprevisíveis também, não é sobre isso aí. Mas o que eu ia... Porque eu acho que agora sim a gente tem que começar a fechar, né? A fechar a nossa aula, já batemos aqui. Acabou de começar o papo, né, senhor? 1 hora. Eu ia dizer que tem muitas coisas, cara. Arlan, essa questão do colonialismo epistêmico, acho que é muito interessante, né? Tem muitos desdobramentos esse assunto. Eu estava pensando aqui, com relação a essa questão do colonialismo epistêmico, da etimologia não de ciberespaço, mas de cibernético, e depois vem ciberespaço, né? Que o ciber quer dizer, cibernético queria dizer assim, a etimologia dela seria o timoneiro, o controlador, né? Alguma coisa, o piloto, alguma coisa assim. Esse seria o sentido cibernético, né? Porque como chama, é o Alan Turing, né? Que cria o termo, né? E o que ele pensava era isso, maneiras das máquinas se autocontrolarem e tal, processo de automação e tal. E isso avança também. Então, a gente sempre tem que fazer essa reflexão também aí do quanto a gente usa as técnicas, o quanto a gente usa as máquinas e quanto a gente é usado também por essas técnicas para o interesse de alguém. Eu acho que eu lembro de alguma aula aí que eu disse um dia que a gente diante de um livro, tem 2 situações, né? Ou o autor usa a gente, não é? Ou a gente usa o autor, né? A gente pode só pegar o livro e repetir o que está escrito ali, sem cotejar com mais nada e pronto, né? Então, o autor está nos usando. E a IA incorre muito nisso aí. Mas uma coisa da técnica que é também a seguinte, né? Quando é possível criar uma técnica, a técnica vai ser criada, né? Isso é próprio do sistema, né? O fetichismo da técnica, né? O fetichismo da técnica. Dá para criar, dá para fazer, vamos fazer. Não é? Vamos fazer, e mesmo diante de uma imprevisibilidade das consequências, às vezes. A gente tem uma ideia de riscos, né? Certo? Por exemplo, tem a questão ambiental ligada às IAs, não é consumo de água, energia, não é os impactos que podem ter tudo isso, né? Então, é um tema amplo, assim, que a gente poderia fazer derivações e ficar horas aqui pesquisando, falando, conversando, não é? Tudo isso aí. Eu tinha uma pergunta excelente que eu estou enrolando aqui, porque eu me esqueci da pergunta, eu não anotei na hora, não é? E para te fazer, não é? E uma hora eu lembro, aí a gente conversa aí num outro momento aí. Então, Arlan, eu quero te agradecer demais, né? A tua disponibilidade de tempo. Quero agradecer demais a tua capacidade em colocar de maneira clara, assim, né? De deixar muitas interrogações. Eu acho que é papel sempre de professor, não é? Deixar interrogações, criar dúvidas, não é? A dúvida é que nos move, não é?
certo? E te dá aí alguns poucos minutos, né, para te fazer uma finalização, um fechamento. Obrigado, professor. Eu queria primeiro agradecer muito a oportunidade, assim, eu acho que para mim está sendo fantástica essa experiência. Deixo sempre, assim, fico à disposição para futuras participações novamente, assim, eu acho que eu gosto muito do ambiente universitário, apesar de que, felizmente, eu encontrei hoje um espaço que é muito raro, né, que é a pesquisa no campo privado, né, isso é uma coisa bem rara. Felizmente eu encontrei, assim, esse espaço, mas eu acho que na universidade a gente pode falar de forma mais ácida, mais crítica, mais pontual, que eu acho que é o papel, inclusive, da universidade, é justamente esse, né? Não é um papel de aceitar ou não, isso a gente não vai discutir, isso a gente vai... Não, a gente vai discutir tudo porque tem que discutir tudo e a gente vai expandir o máximo que a gente puder a discussão para os horizontes. Então, eu acho muito legal esse espaço, eu agradeço muito, professor, por ter me convidado, agradeço a quem esteve presente, muito obrigado também por me ouvir, né, que para a gente que é professor e gosta de falar, é importante encontrar gente que também queira ouvir, né, isso que no ensino médio às vezes é um pouco diferente, né. E por fim, assim, eu queria dizer que acho que a principal questão que a gente tem que sempre pensar é sobre não sermos inocentes de que a IA é alguma coisa neutra ou que ela vai chegar como quem não quer nada e só nos auxiliar. Não, ela também vai nos usar, né, Orlando, como o senhor mesmo falou, né, professor, de que ela também vai nos usar se a gente não for crítico em relação a ela, mas a gente também não pode ser tecnofóbico no sentido de ignorar ela. A gente tem que ser crítico no sentido de estar pronto para utilizar a ferramenta como ela tem que ser utilizada, botar os limites que têm que ser impostos e forçar também a discussão no ambiente público para que seja uma compreensão também popular de que a IA ela é uma ferramenta hoje de centralidade na hegemonia de qualquer país, né? A gente não pode deixar que outras empresas vão desenvolvendo, a gente vai só usando, não é assim. A gente também tem que desenvolver, a gente também tem que abastecer, a gente também tem que produzir a nossa própria inteligência, né? E a partir dela também pensar a nossa própria visão de mundo, nossa própria palavra ser ouvida, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Gente, eu estou colocando no chat, né, o link para vocês obterem a certificação, certo? Certificação, só um segundo. Né? Acho que está colocado aqui o link, vamos ver se foi. Né, o link para certificação, certo? Vocês aí entram no link para obter a certificação. Então, acho que nós vamos, então, com essas palavras finais do Arlan, do professor Arlan, não é? De fato, é isso, né? No final das contas, como eu disse lá no comecinho, a fala do Galimberti, as técnicas, né, elas acabam nos colocando num espaço, numa situação, numa condição com a qual a gente não tem outra forma senão conviver com elas, né? A gente tem que pegar e aprender a conviver com elas, certo? De forma crítica, de forma analítica, né? Senão nós vamos acabar sendo superados mesmo com elas. Lembrei a pergunta, Arlan, lembrei a pergunta. Olha aí. Lembrei a pergunta, mas essa é para um outro momento aí. Pode ser. Agora, existem, as empresas de IA estão criando algoritmos para criarem algoritmos, para criarem IAs. E aí, no limite, considerando, porque tem um discurso assim das IAs serem inteligentes, assim, não é? Aí a pergunta, isso podia ser um podcast, hein? Podia ser uma outra fala aqui. Terão as IAs livre-arbítrio? Olha só, né? Olha só, essa é um tema, né? Esse é um tema. Ô, professor, o episódio 1 lá do Yaloceno é as IAs têm consciência? É uma boa questão, olha aí, ó. É perto, né? Consciência, perto. Livre-arbítrio, né? Eu vou olhar, então. Certo, Arlan? Cara, meu querido, muito obrigado, um abraço em ti, seguimos aí conversando aí no ciberespaço, uma hora nos encontramos pessoalmente aí. Obrigado a todos os presentes, tá? Vamos encerrar, então,
mais essa atividade aqui na Universidade Luterana do Brasil, onde nós tivemos a presença do professor Arlan Dias de Sá, falando sobre territórios, rede, uma série de coisas, deixou uma série de perguntas, mas também uma série de colocações extremamente importantes, ou seja, um professor, né? Uma atividade fundamental que eu acho que as IAs ainda vão levar algum tempo para substituir. Certo? Grande abraço, boa noite a todos, até uma próxima. Tchau, tchau.